Com certeza tu já foi feito de trouxa por pelo menos algumas dessas empresas que eu vou falar aqui hoje. São as empresas que lucram bilhões e lá vai bolinha, mas eu tô aqui justamente para contar a parte que elas se deram mal na história. A parte que o esquema que eles estavam fazendo foi escancarado pro mundo. E inclusive muitas dessas empresas ainda estão ativas hoje como se nada tivesse acontecido. E provavelmente na cozinha da tua casa deve ter produto das empresas que eu vou falar aqui hoje. E já vamos começar falando da Theranos. Provavelmente tu já deve ter visto alguma empresa por aí que gosta de vender sonho para as pessoas. Pois é, a Theranos foi basicamente isso, só que elevada à milionésima potência, meu amigo. E a cabeça por trás da Theranos é essa cabeçona loira aqui. O nome dela é Elizabeth Holmes. Basicamente ela estava falando que ela ia revolucionar a medicina com o exame de sangue. Só que o exame de sangue que ela estava falando era diferenciado, só precisava de uma mísera gotinha. É sério, só um furinho miudinho no dedo já era o suficiente. Tu ia ter um check-up completo do teu corpo. Até aí beleza, né? Pô, promessa massa até, né? Bem futurista e tal, só que era tudo mentira. A Elizabeth conseguiu convencer uma galera pesada de investidores, tipo bilionários, que em teoria eles não eram pra estar caindo num golpe desse aqui não. Eles deviam ter mais inteligência do que isso. Só que o problema era que a Elizabeth era uma desgraçada? Era, mas ela falava bonita, ela tinha um estilo todo confiante. Ela olhava no fundo do olho da pessoa e falava, pô, confia na mãe aqui, meu irmão. Isso aqui vai mudar o mundo. E a galera comprou, velho. Literalmente ela arrecadou bilhões de dólares com a tecnologia que simplesmente não existia. Ah, e antes de continuar, tá? Tem uma coisa que eu queria aqui falar, porque assim, eu conversei com algumas pessoas e eu percebi que muita gente ainda não entende a diferença entre milhão e bilhão. Tipo, tem gente que eu converso e ela fala, pô, o cantor fulaninho ali, ele já é bilionário, a influencer tal, ela já é bilionária. Cara, isso aqui é $1 milhão empilhados. Isso aqui é $1 bilhão empilhados. Deu pra entender a diferença, né? Já deu pra sacar aí mais ou menos o nível dos golpes que eu vou trazer aqui hoje pra vocês, né? Então bora continuar com o golpe, tá? Porque, é sério, a parada era tão zoada que os exames eram feitos em máquinas normais, que nem qualquer outra máquina de um laboratório meia boca. Só que ela fingia que era tudo muito revolucionário e patenteado. E o mais absurdo é que ela manteve essa farsa rolando por anos. Tipo, ela ficou anos enganando jornalista, investidor e sem contar os pacientes que estavam confiando de olho fechado nessa tecnologia nova. No fim das contas, de tanto que botaram pressão na Theranos, ela encerrou as operações lá em 2018. Tanto a Elizabeth Holmes e o ex-presidente da empresa foram acusados de fraude criminal e eles foram condenados. Ela pegou 11 anos e o cara pegou 13. E eu, sinceramente, não sei se foi tão ruim assim pra ela não, viu? Daqui a pouquinho ela sai da cadeia, ela vai estar rica. A gente vai continuar aqui na merda. E, inclusive, falando em merda, tá? É sobre isso que eu vou falar nessa próxima empresa. E essa aqui, meu amigo, ela deu um golpe que eu só consigo pensar, não é possível que alguém caiu nisso. Olha essa imagem aqui. Tu tá vendo essas leggings feias pra caralho aqui? Pois é, o golpe tá justamente nelas. A empresa que produzia essas leggings aqui não vendia só roupa. Ela vendia um estilo de vida incrível, de liberdade financeira, empoderamento feminino. Toda aquela coisinha bonitinha que o vendedor fala pra ti antes de te empurrar 3 caixas de Rinodê no teu cu pra tu revender. Pois é, a Lula Rowe prometia às revendedoras dela uma vida de riqueza e realização pessoal. Só que o único detalhe é que pra tu entrar nessa brincadeira, tu vai precisar gastar alguns milhares de dólares em estoque inicial. Já tá sentindo isso, né? Já dá pra sentir o cheirinho de merda seca vindo aí. Pois é, esse esquema era feito justamente pra essas mulheres acreditarem que quanto mais amigas elas trouxerem pra dentro do negócio, mais fácil era pra elas enriquecer. É pirâmide, meu amigo, não tem outro nome pra isso. Só que não demorou muito pra saturar o negócio, porque todo mundo tinha essas mesmas merda de leg horrorosa, feia, meu Deus. Ninguém mais queria comprar e acabava que a grana ficava só no topo da pirâmide. Milhares de pessoas ficaram atoladas em dívidas que elas não conseguiram pagar até hoje. Fora a casa entupida de roupa que ninguém queria nem de graça. Teve gente perdendo casa, casamento, amizade e tudo porque comprou essa promessa absurda. E o mais bizarro mesmo foi como essa parada ganhou ares de culto, viado. Tipo, eles realmente tinham umas convenções ali que parecia aqueles negócios meio motivacional, misturado com igreja. É todo mundo gritando, chorando, acreditando que vender legging feia era a missão divina deles. É sério, era um negócio muito esquisito. Porque assim, beleza, dependendo do que tu fala pra uma pessoa que já tá emocionalmente abalada, seja lá qual for o problema, é muito fácil tu aplicar um golpe nela, ela tá vulnerável. Agora, tu fazer isso com gente muito rica, aí tu tem que prometer outra coisa. Pois foi justamente isso que esse maluco aqui prometeu pra uma caralhada de gente famosa. Ele prometeu a melhor festa da vida deles, o melhor evento que o mundo já viu. Só que no final das contas, ele entregou menos que um churrasquinho no quintal de casa. Com a única diferença de que o ingresso custava milhares de dólares, né? O nome dessa festa é a Fyre Festival e o nome do maluco que tá por trás dela é o Billy McFarland. E é sério, a propaganda que eles fizeram pra esta festa não foi pouca bosta não, viu? Teve famoso fazendo propaganda pra tudo que era lado. Moleque, ia ser a festa do século. Ia ter celebridade, iate de luxo, bangalô privado, tudo muito instagramável, né? Teve gente que vendeu o carro, deu calote na avó, fez empréstimo do banco, tudo pra conseguir postar uma fotozinha no meio daquela ostentação toda. Mas quando eles chegaram lá nessa tal ilha,
Meu amigo, foi pior que um episódio de Largados e Pelados. Eram umas barracas improvisadas, daquelas que o pessoal usa em emergência de furacão, colchão molhado, lanche de pão com queijo dormido. Caralho, olha isso aqui, irmão. Os caras pagaram milhares de dólares pra comer isso aqui, cara. Pô, não, mas esse Billy também esculachou, meu Deus. Em resumo, ali era um desastre completo. Não teve show de porra nenhuma, foi tudo cancelado, não tinha celebridade. E a Ilha Paradisíaca tava parecendo mais um hospício. Era todo mundo brigando por uma tomadazinha de carregador. O lugar não tinha nem água suficiente pra todo mundo, só pra tu ter noção. Todo mundo tava assistindo a galera desesperada num festival que parecia mais um inferno. E enquanto isso, o Billy tava ali embolsando alguns milhões. Mas no final das contas, ele acabou sendo condenado a 6 anos de prisão, mas ele só ficou 4 anos preso. E pra tu ter uma noção da cara de pau desse cara, quando ele saiu, ele anunciou que ia lançar um Fire Festival 2 em maio de 2025. E cada ingresso dessa brincadeirinha ia custar só 1 milhão e 100 mil dólares. Por motivos mais que óbvio, ele deixou essa ideia meio de molho por enquanto. Ainda tá meio indefinido quando é que ele pretende voltar a fazer. E eu, sinceramente, eu quero que ele faça mesmo. Eu tô ansioso aí pra ver qual que é o conteúdo que esse festival aí vai me proporcionar. Mas agora eu vou falar aqui de uma empresa, assim, que o prejuízo que ela deu não foi de alguns milhões. Foi prejuízo de bilhões, meu amigo. E eu não sei nem falar o nome dessa empresa, é Enron, sei lá. Ela era uma empresa de energia que ganhava bilhões todo ano, saía na capa de todas as revistas como exemplo de empreendedorismo e inovação. Só que o grande plot é que ela só ficava falando uns números lá aleatórios. Ela inventava os números e torcia pra ninguém perceber. Literalmente, foi um golpe tão absurdo vindo de uma empresa que tinha um valor de mercado tão grande que foi difícil de acreditar. Ela fazia tanto malabarismo contábil que parecia mágica. Era lucro do nada, era prejuízo desaparecendo e durante anos os chefões da empresa esconderam tudo isso dos investidores, dos bancos e até do governo. A estratégia deles era basicamente fingir riqueza através de balanço falso, dívidas escondidas em empresa fantasma e manipulando o mercado de energia. Era tipo o cara fingindo que tem um Porsche, só que o carro na verdade é alugado e ainda por cima o aluguel tá atrasado em 2 anos mais ou menos. Só que nesse caso era um Porschezinho de alguns bilhões de dólares. E a parada tava tão fora de controle que quando descobriram a fraude, a empresa não explodiu sozinha. Ela levou junto milhares de empregos e bilhões de dólares em investimentos. E como bônus, o golpe foi tão gigante que o sistema financeiro do país, ele precisou mudar as próprias regras para ele não ser feito de trouxa de novo. No fim das contas, teve CEO sendo preso, gente engravatada sendo algemada e levada pela polícia, e os investidores passando vergonha porque eles descobriram que eles tinham acreditado numa mentira a nível de aluno do fundamental inventando nota pra mãe. Inclusive aquele filme do Jim Carrey, As Loucuras de Dick e Jane, ele foi inspirado justamente nesse golpe aqui. E sendo bem sincero, eu nunca tinha ouvido falar desse golpe, principalmente pela empresa, que eu nunca tinha ouvido falar dela. Pra mim, essa empresa era desconhecida, mas agora essa próxima que eu vou falar aqui, tu conhece muito bem. Volkswagen. E provavelmente tu nunca deve ter ouvido falar na sacanagem que eles fizeram. Porque assim, a Volkswagen, ela tem toda uma credibilidade e tal, só que ela resolveu meter o louco de vez. O esquema dela era muito simples. Eles instalaram um softwarezinho malandro ali nos carros a diesel. E esse software, ele identificava exatamente quando o carro estava sendo testado para emissão de poluentes. E aí o que ele fazia? Ele baixava artificialmente os resultados. Tipo assim, na hora do teste, os carros eles eram todo ambientalista, consciente. Só que na rua, meu amigo, os bichos viravam uma chaminé, jogando poluição aí igual uma Kombi velha na estrada. E o mais absurdo de tudo é o nível da cara de pau envolvido, porque durante anos a Volkswagen vendeu uma ideia de que os carros deles eram limpos e sustentáveis. O sonho de qualquer ambientalista, né? Só que eles esqueceram de avisar para esse pessoal que o sonho ecológico deles emitia até 40 vezes mais poluente na vida real do que o permitido. É tipo tu ir na academia, mas na volta passar no drive-thru do McDonald's. Quando eles descobriram esse rolo, a casa caiu tão feio que foi um papo de um escândalo global. Teve diretor de engenharia pedindo desculpa com aquela cara de que foi pego numa prova colando. Teve chefão de empresa suando mais frio que eu nesse calor aqui, meu Deus. E a multinha que eles tomaram foi tão grande que parece número de telefone. Bilhões e bilhões de dólares. Ah, isso sem contar as ações da empresa que tá vindo pra merda. Mas, sinceramente, mesmo com todo esse escândalo, a Volkswagen tá aí, mesmo como se nada tivesse acontecido. Hoje em dia mesmo ninguém nem ouve falar desse escândalo e ela continua ali faturando bilhões todo ano. Mas já que eu já tô falando de empresa famosa, eu já vou logo emendar outra aqui, viu? Facebook. Tá ligado quando tu tá de boa ali conversando sobre pizza com teu amigo? Aí tu abre o Insta ou então o Face e do nada aparece ali um anúnciozinho de rodízio em promoção. Pois é, o Facebook não só te escuta, como ele também sabe até o sabor que tu prefere. E pior ainda, ele já vendeu isso pra uma empresa que usou os teus gostos, as tuas inseguranças e até aquela tretazinha antiga que tu teve com teu tio nas eleições pra manipular a tua opinião. Sim, aquele meme engraçadinho sobre política que apareceu lá no teu Instagram lá pra meados de 2018 e tu compartilhou, não foi coincidência.
concorrência. Isso te fez lembrar alguma coisa? Pois é, o nome dessa treta aí é Cambridge Analytica, uma empresa que pegou dados de milhões de usuários do Facebook e usou essas informações para manipular resultado eleitoral no mundo inteiro. E quando eu digo manipular, não é força de expressão, não. É uma parada que realmente dá medo saber que uma empresa tinha um poder desse na mão. Eles criaram as campanhas direcionadas exatamente para os medos, preconceitos e desejos mais profundos das pessoas. E tudo isso com uma precisão absurda. Tipo assim, cada pessoa recebia um conteúdo feito sob medida para ela, para inflamar algum sentimento, para gerar treta, para espalhar fake news. E basicamente para deixar todo mundo pistola o tempo todo. E não interessava para qual era o lado que tu torcia. O algoritmo sabia exatamente o que ele ia entregar para ti. Porque ele já sabia o que tu compartilhava, o que tu assistia por mais tempo, o que tu criticava. E o Facebook, claro, foi lá e fez na cara de oh meu Deus do céu, o que é isso aqui? Eu não sabia de nada não, hein? Mas ele tava ali, vendendo os teus dados ali como se ele estivesse vendendo pão francês. Só que no caso deles não tem pãozinho não, meu amigo. Era a privacidade de milhões de pessoas. E quando esse escândalo explodiu, tava ali o Mark Zuckerberg com a cara de pinto murcho ali no Congresso americano. Pálido pra caralho, assustado, e inclusive eu lembro dos memes que eles fizeram lá no Congresso na época, só que nessa época eu caguei e andei, eu não sabia o que tava rolando, e acabou que eu não me importei e não fui atrás de saber. Mas comenta aí rapidinho, tu que era meio ativo lá pra 2018, teu algoritmo era meio bagunçado assim ou era mais de boa? Mas agora vamos falar de outra marca aqui, tá? Que essa aqui com certeza tu conhece, e principalmente se tu for mulher, é muito provável de tu já ter comprado nela. Não tem aquela loja baratinha que tu entra ali só pra dar uma olhadinha e tu sai com um carrinho cheio de tralha colorida, 5 conto cada um. Então, por trás dessa tentação toda tá a Shein. E ela é a queridinha da galera, né? Só que por trás dessa marca tem um império bem sombrio, viu? E o pior de tudo é que não é nem só por um motivo específico, são vários. Pra começar, exploração de trabalho escravo. Enquanto tu tá aí comprando a tua blusinha baratinha, tem alguém numa fábrica lá na China ralando 75 horas por semana, sem descanso, e ganhando menos que um salário mínimo. E a maior filha da putice é que se esse mano errar uma costurinha que seja, ele perde uma parte do pagamento. E não é brincadeira, realmente teve uma investigação que, além de escancarar isso pro mundo, ainda mostrou que a Shein encontrou crianças trabalhando nos fornecedores lá em 2013. Aliás, lá em 2023. Aí eles foram lá e cortaram o contrato. Mas então, tarde demais. E sem contar também as denúncias de plágio que a Shein enfrentou. Tipo assim, algumas grifes pequenas começaram a perceber que os designs dela estavam explodindo por quase 1000 itens idênticos no site da Shein. E eu nem falei também na parte ambiental, que é terrível também. É sério, a Shein despeja toneladas de CO2 o tempo todo. Teve uma galera que foi parar pra calcular qual é a quantidade que ela despeja. E é tipo o equivalente a 180 usinas de carvão. Eles produzem a poluição e faz o descarte tóxico na frente de um monte de rio e oceano. Ah, e tem outro escândalo também envolvendo ela, que inclusive esse aqui eu não fazia a menor ideia de que uma empresa como a Shein fosse estar envolvida. Tipo assim, tu sabia que a Shein não vende só roupa? Pois é, a plataforma da Shein, ela fuça o teu celular para ela ficar grudando ali uns anúncios no aplicativo. Tipo, ela coleta os teus dados ali, que nem um hacker, para mostrar exatamente o que tu gosta de comprar. Tanto que ela até tomou uma multa de quase 2 bilhões por vazar os dados de 39 milhões de contas roubadas em 2018. Mas mesmo assim, eles são gigantes, viu? Porque só em 2023 eles faturaram mais de 32 bilhões. É complicado, mas presta atenção nessa aqui que eu vou falar aqui agora, tá? Porque assim, com toda certeza absoluta, tu nunca ouviu falar dessa empresa. Mas outra certeza que eu tenho é que, de algum jeito ou de outro, ela já fodeu ou foderá a tua vida. O nome dela é McKinsey & Company. Parece um nome de escritório de advocacia, né? Só que esses caras aqui, eles não defendem ninguém. Eles mandam. Tipo, eles mandam em empresa, eles mandam em governos, mandam em decisões que afetam milhões de pessoas no mundo todo. E eles estão fazendo isso debaixo da cortina a uma cota, meu amigo. E eles não precisam nem das caras. Eles são tipo uns consultores ali que eles chegam quando algum CEO de alguma empresa quer fingir que ele não tem culpa de nada. Tipo assim, isso aqui não foi eu não, foi uma recomendação da McKinsey. Beleza, né? Porra, muitas vezes eles só servem como um bode expiatório. Só que o problema é que, às vezes, essa recomendação envolve algumas coisas como lucrar mais com remédios que eles viciam e matam gente. E não é exagero, eles foram contratados por uma empresa farmacêutica para basicamente ensinar como empurrar o opioide para geral nos Estados Unidos. E tu sabe o que é opioide? É um remédio fortíssimo para dor, que vicia fácil, destrói famílias e causou uma epidemia de dependência tão desgraçada que até hoje mata milhares de pessoas por ano. E a McKinsey tava ali no ouvido da farmacêutica ali falando, pô, vende mais aí, tenta achar uns médicos que prescrevem sem perguntar muito, cria um incentivozinho pra farmácia empurrar isso aí em silêncio pros outros. E claro que eles estavam ganhando uma bolada por isso, né? Aí quando o escândalo estourou, sabe o que foi que eles fizeram? Eles basicamente falaram só, opa rapaziada, foi mal aí,
viu? Pagaram quase 1 bilhão em acordos e vida que segue. Um dos chefões da empresa, inclusive, ele foi pego tentando destruir as provas que ele tinha contra ele. E sim, deu ruim pra ele pegou cadeia, mas foi pouquinho, só alguns meses. E falando em prisão, eles também já foram enfiar o bedelho até em prisão nos Estados Unidos. Também com contrato com ditadura, em governo do mundo todo, África do Sul, Arábia Saudita, Rússia. A lista é longa, meu amigo. E o que eu fico mais impressionado é que, como mesmo assim, tem governo que continua contratando esses malditos. É uma empresa bilionária? Liga pra McKinsey. Tá com crise de identidade? McKinsey. Tu precisa demitir 10 mil funcionários de forma otimizada? Melhor chamar a McKinsey. É como se todo mundo soubesse que é sujo, mas mesmo assim bota o lixo na porta dela com um cheque em cima. Mas é isso, é uma empresa que ninguém conhece, ninguém entende direito o que ela faz, mas ela tá sempre ali mexendo os pauzinhos. Mas ao contrário da McKinsey, essa empresa que eu vou falar aqui agora, tu conhece ela muito bem, tá? Inclusive na tua cozinha é muito provável que tenha algum produto dela. A Nestlé é aquele tipo de marca que parece bem inofensiva, né? É chocolate, é leite condensado, é Nescau, tudo com aquela carinha de infância feliz. Mas por trás dessa coisa toda tem uma das empresas mais desgraçadas do mundo. É sério, se tu parar pra olhar qual que é o histórico da Nestlé, ela basicamente faz o seguinte: ela olha pra um lugar vulnerável, entra, suga até o último recurso e depois sai por aí vendendo qualidade de vida. E ela começa com o básico, água. E vamos concordar, né? Pô, a água é um recurso básico ali que devia ser um direito de todo mundo, né? Só que a Nestlé pensa diferente. Em vários lugares, inclusive em comunidades carentes, que eram justamente os lugares onde a empresa extraía a água do subsolo, ela engarrafava e vendia por uns preços absurdos. Quer dizer, os moradores locais, eles ficavam sem acesso à própria água, ou então eles tinham que pagar por um negócio que era de graça. Teve caso nos Estados Unidos, no Paquistão, até no Brasil teve, mas a desculpa da empresa era sempre a mesma. Eles falavam que não era ilegal e que estava dentro das regras. É, beleza, mas tu sabe também o que não era ilegal até um tempo atrás? Escravidão, ô seu filho da puta. Não é porque não é ilegal que não seja imoral. E tem também a treta do leite em pó, que essa aqui é foda, viu? Essa aqui realmente é de virar o estômago. Lá nas décadas de 70 e 80, a Nestlé foi acusada de fazer uma campanha pesada sobre empurrar leite em pó para mães em países pobres, principalmente na África. Tipo assim, elas recebiam algumas amostras grátis lá nos hospitais e elas achavam que aquilo ali era coisa de primeiro mundo, era melhor que amamentar. Só que o problema é que depois da amostra o preço subia, o leite acabava e as mães sem condição de continuar pagando começaram a diluir o leite em pó em água suja. E o resultado eram bebês desnutridos, contaminados e alguns inclusive nem resistiram. E sem contar uma epidemia de doença que seriam evitáveis. Teve boicote internacional, claro, mas adivinha só, a Nestlé continuou vendendo normalmente e só mudou o jeito do marketing que eles estavam fazendo. E para fechar o pacote da Nestlé, ainda teve denúncia de exploração de trabalhadores, inclusive trabalho infantil em plantação de cacau lá na África. E a empresa até hoje diz que tá trabalhando para resolver, mas já faz o quê? Já faz umas 2 décadas, né, que esse papo rola. Enquanto tu tá aí achando que o teu chocolate que tu comprou no mercado veio de uma fazendinha feliz é o caralho, provavelmente veio de alguma criança ali que trabalhou o dia inteiro para ganhar só alguns centavos. Mas vamos para a próxima empresa aqui, tá? E essa aqui, o foco dela principal não é nem a empresa em si, mas o cara responsável por ela. Esse cara que eu tô falando é o Bernie Madoff, o típico ricaço ali que todo mundo queria ser, ou então pelo menos queria ter como amigo. Era um cara que só andava bem vestido, era respeitado em Wall Street, ex-presidente da Bolsa de Valores dos Estados Unidos e dono de uma empresa de investimentos que prometia uns retornos estáveis, seguros e milagrosamente altos. Era tipo mágica, tu botava o teu dinheirinho ali e quando dava no outro mês ali, ele te dava o dobro. Era tipo o urubu do Pix. Só que o esquema dele era basicamente um clássico golpe de pirâmide, só que mais refinado. Ele simplesmente pegava o dinheiro dos investidores novos e usava para pagar os antigos. Só isso, não tinha investimento nenhum acontecendo de verdade, era tudo na base do, pô, deixa o teu dinheiro aí comigo que eu vou cuidar como se fosse meu. E ele cuidava mesmo, viu? Porque ele gastava como se fosse dele. E o mais bizarro é que ele conseguiu manter essa farsa por décadas. Era rico confiando em rico. Todo mundo achava que tava num esquema super exclusivo, que tinha fundo de pensão, fundação de caridade. Teve gente que perdeu tudo na mão desse cara. Que é aquela coisa, né? Se tem um bilionário andando com um relógio no pulso que vale mais que uma casa, não tem por que ele tá mentindo. E a queda desse velho só veio em 2008, quando começou a faltar dinheiro para alimentar essa ilusão. No comecinho da crise financeira que rolou lá nos Estados Unidos, os investidores começaram a pedir para resgatar o dinheiro. Só que o velho não tinha na porra nenhuma, ele não tinha de onde tirar esse dinheiro. Aí não teve mais jeito, meu amigo. O prejuízo que esse cara deu, preparem-se, 65 bilhões de dólares, a maior fraude individual da história moderna. O cara foi preso, condenado a 15 anos e ele morreu lá dentro mesmo, sem luxo, sem relógio caro e sem ninguém para admirar esse sorrisinho do mal ali. É isso, o vídeo foi esse, fiquem seguros e para finalizar o vídeo, se chegar alguém pedindo para colocar o teu dinheiro na plataforma que ele tá indicando porque ele vai pagar o dobro por mês, manda ele para casa do caralho.